que configura o bullying? O bullying ele pode ser caracterizado como agressões intencionais, que podem ser verbais ou físicas. Então, dependendo do que a gente fala, aquilo que a gente faz com o outro, que pode ser realizada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, esse termo bullying ele é um termo em inglês, mas que em português significa qualquer ato de ameaça, opressão, intimidação, humilhação e maus tratos. Então, quando a gente pensa nesse tipo de violência, isso nos leva a pensar nos danos que isso gera. Os danos eles são irreparáveis para quem sofre a violência. E sabe por quê? Porque todo ato de bullying interfere na forma como a pessoa passa a se ver, passa a ver os outros. Então, desde que nós nascemos, então só para a gente entender como é que a gente forma, né, essa autoestima, a nossa autoeficácia, o quanto o bullying interfere nisso, quando a gente nasce, a gente ainda não tem muita compreensão sobre quem nós somos, sobre os outros, sobre o mundo. E aí, quando a gente começa a se relacionar, a gente começa a desenvolver essa compreensão, aquilo que eu chamo de lente. A gente começa a desenvolver algumas lentes para enxergar quem nós somos, quem o outro é, como o mundo é. E aí, todo ato, toda experiência traumática, assim como o bullying, eles vão interferir fortemente nessa lente que eu passo a me ver. Então, isso vai implicar na forma como eu me vejo, na minha autoestima, gerando crenças, muitas vezes, de desvalor, de desamor, de desvalia. Então, vocês conseguem perceber o quanto esse ato de violência, ele é sério? Agora, o que nós não sabemos e percebemos, não é nem que sabemos, mas que às vezes a gente não percebe, é que nós podemos praticar esses atos de modo não intencional. Como assim? Quando a gente repete apelidos, quando a gente faz brincadeiras que distorcem a imagem do outro, quando a gente valoriza os defeitos, as dificuldades do outro, de algum modo, a gente está realizando algum tipo de violência muito próximo ao bullying. Então, e aí a gente pensando na fase da juventude, da adolescência, é uma fase que é muito propícia à prática do bullying. Por quê? Devido às alterações corporais, devido às mudanças que ocorrem no corpo, a idealização do corpo perfeito, a dificuldade, às vezes, da gente respeitar as diferenças, acaba colocando pessoas que não se enquadram nesses padrões muito vulneráveis à prática de bullying, que pode gerar consequências, como consequência, o adoecimento mental da vítima, daquele que sofre a violência. Mas o que a gente às vezes não sabe é que o agressor, na maioria das vezes, são pessoas também adoecidas, que cresceram em um ambiente adoecido, que por não saberem lidar com suas emoções, com as suas fragilidades, veste uma máscara do valentão, direcionando todo o seu descontrole em pessoas mais vulneráveis. E aí, pensando em orientação, eu oriento a todos a terem um olhar mais sensível aos pequenos tipos de bullying, camuflados de brincadeiras, de piadas, de comentários desagradáveis, buscando sempre se colocar no lugar do outro. E se fosse eu, no lugar do meu colega, no lugar do meu amigo, no lugar do meu familiar? Depois de se colocar no lugar do outro, vamos parar de valorizar os erros, fazer fofoca, de valorizar os erros do outro e buscar valorizar as habilidades e qualidades que os outros têm. Talvez nessa área ele não é tão bom, talvez não é tão dotado de determinadas características, mas ele também tem qualidades, vamos valorizar. E outro ponto é a gente começar a detectar os pequenos tipos de bullying que acontecem. Então, sempre diante de que vocês percebem que naquele gesto do outro, o nosso gesto, há um tipo pequeno de bullying, a gente conversar com as partes envolvidas, levando o outro a pensar sobre as consequências dos seus atos na vida da outra pessoa. Até porque tudo começa de pequenos gestos. Então, o bullying ele começa de pequenos gestos, que se não forem modificados, podem crescer para grandes violências. Então, precisamos aprender a respeitar as diferenças. Afinal, somos todos dotados de habilidades e dificuldades, de defeitos e qualidades. Já pararam para pensar nisso?